Continuando o nosso passeio por Vila Valério, vim conhecer o Wesley Barbosa, da Terra Forte. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. E já começa se apresentando para o nosso público, Wesley, contando um pouco a sua história. Quem é você? Boa tarde, tudo bem? A história nossa aqui da Terra Forte começou de um sonho, né? Eu sempre trabalhei, filho de produtor rural, aqui filho da terra de Vila Valério, né? Minha família aqui é toda do meio rural, então a gente sempre foi criado nesse meio aí, sempre fomos criado no meio do café, né? E foi aí que começou a criar o amor, né? Depois cresci, formei, comecei a entrar no ramo do comércio aí, então desde novo, de 18 anos, comecei aí vender um pouco de fertilizantes, entender um pouco da metodologia da agricultura, de novas tecnologias, e fui trabalhando até que com 25 anos de idade eu resolvi abrir o meu próprio negócio, e começou a ideia da Terra Forte, mas sempre com o pensamento em levar tecnologias e trabalhar com fertilizantes diferenciados, né? Porque o mercado hoje, graças a Deus, tem muitas empresas e muitos produtos de qualidade, mas eu falei assim, não faz sentido eu ir ser só mais um, né? Então, quando eu abri, já com a ideologia de levar uma tecnologia, um produto diferente, inovador, e a gente construiu essa história. Hoje já faz 12 anos, né? E então é uma história que a gente vem construindo, tem 12 anos de Terra Forte, mais 18 anos de experiência, né? Tem quase mais anos de experiência no mundo do agro e do negócio do que de vida, né? Estou com 37 anos de idade, então é uma experiência e um sonho, né? E hoje a gente está até aqui, né, nessa estrutura nova que a gente está construindo. Eu creio que em julho a gente já inaugura. Então isso aqui é um reflexo, né, do sucesso, do resultado e da inovação, né, que uma empresa aqui do interior de Vila Valério hoje tem condições de atender todo o Espírito Santo, né? Hoje a gente trabalha com 10 consultores, então está atendendo todo o norte do Espírito Santo, então faz mais de 10, 15 municípios. Então a empresa é Vila Valério, mas hoje a gente atende todo o Espírito Santo. Então não só levando produtos, né? Que quando a gente começou lá atrás, a gente já foi pensando produtos diferentes e atendimento e assistência técnica. Então hoje a gente dá uma assistência técnica e leva uma tecnologia diferenciada, única no mercado, para somar na produtividade do café, da pimenta do reino, do cacau, do mamão. Então hoje a Terra Forte não é uma empresa de produtos, sim uma empresa que leva uma assessoria ao produtor, né, homem do campo. Então você que é produtor, quer produzir café, quem não é do ramo, agora está todo mundo querendo plantar café, né? Porque tá valendo a pena, né? Mas a gente que é criado na roça, sabe das dificuldades, sabe que muitos anos não foi assim, né? Valorizado. Então, o homem do campo, hoje eu acho que é uma bênção, né? Ter esse valor, né? Porque é um trabalho difícil, então árduo, então o produtor merece chegar nesse momento de recompensa. E você que é da região aqui do Espírito Santo, que planta café, querer conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa história, faz um convite, né? Entra lá no Instagram, procura lá no Instagram, né? terraforte.tecnologias, e olha lá nossos trabalhos, né? Nossos eventos, acompanha nossos produtos, tá lá o de boletim diário de cotação de café, tá esses informativos para levar informação para o homem do campo, e só mandar um direct lá para nós, que com certeza vamos indicar o consultor lá da sua região para poder te atender, né? Igual eu falo, a gente vende produto, mas a nossa essência é o quê? É levar informação
e assessoria. Então, né, o produto sozinho, sem saber fazer, sem saber usar, não vai dar resultado. O maior resultado é o quê? O conhecimento e a troca de informação, né? Porque cada produtor tem uma realidade, né? Então, não é todo mundo, não é uma receita de bolo, né? Então, cada caso é um caso, por isso que a gente não trabalha muito com vendas no telefone. A gente vai, assessoria, olha lá o que a sua planta está precisando, o que é a deficiência, né? A gente que é do ramo da nutrição aí, de planta, então a gente gosta de uma análise de folha, uma análise de solo, para saber realmente o que precisa, né, na sua realidade, né? Então você, eu sou de um município, eu estou uma propriedade, meu solo é assim, mas se for em outra região, o solo é diferente. Então não vai ser a mesma recomendação que vai ser para um produtor e para outro. Então cada caso é um caso, por isso que a gente trata isso com muito carinho, com muita atenção, e atendendo na particularidade, no sistema de trabalho de cada produtor rural. Então, a Terra Forte é isso aí, né? É um filho de produtor que aprendeu a trabalhar com nutrição e está levando o caminho e da tecnologia dos insumos agrícolas da melhor forma e de um jeito que não agride tanto o meio ambiente, né? Então, nossos produtos hoje, eles não são totalmente químicos, estão uma parte química, uma parte orgânica para o que destrói o solo hoje é a parte química, né? Então sais, então todos os produtos nossos, ele tem uma parte orgânica para poder reverter o que a gente destruiu em todos esses anos. Então a gente pensa muito nisso. Então muitas vezes o barato sai caro, porque você gasta para adubar e aquilo destrói o solo. Então hoje nossos adubos, ele vai fazer a parte química de nutrição, mas ele vai com a bagagem orgânica para desfazer a destruição. Então ele vai recuperar solo. Então hoje a gente mais recupera solo do que vende fertilizante. Então a ideia nossa é isso aí, é nutrir, mas com consciência, né? E pensando que a agricultura não vai parar na nossa geração, né? Os netos estão aí, os bisnetos, então tem que deixar um solo estável aí para ter longos anos de produtividade, né? Afinal de contas, o mundo hoje precisa da agricultura, né? Que é o alimento, é tudo. Então, a gente está pensando nisso, mas pensando a longo prazo. É a ideia da Terra Forte. Verdade. Wesley, e quando você me contou nos bastidores a questão de você tinha lá aquela moto e começou a vender os fertilizantes e depois abrir uma empresa como a Terra Forte, como ela é hoje, e crescer, expandir, como nós estamos aqui diante de uma estrutura que está sendo montada, depois nós vamos falar sobre isso também da inauguração. Como que é para você esse sentimento, além da ousadia do empresário, né, de falar assim, meu filho acabou de nascer, mas eu vou arriscar e vou fazer o que tem que ser feito. Fala para o pessoal um pouquinho para inspirar essas pessoas também. Fácil não foi, né? Não é, né? Quem achar que é fácil tá no ramo errado. Então é um desafio, né? Na época foi uma aventura, né? Porque não tinha experiência, eu tinha experiência no campo, né, de trabalho, trabalhava para outras empresas sérias e estava novo ainda, né? Comecei com 18, trabalhei de empregado até 25 anos de idade, fazendo consultoria em campo e fazendo recomendações. E aí teve a expertise de falar assim, eu vou abrir meu próprio negócio. Então comecei de moto, né? Quem me conhece me sabe, aqui eu fazia região aqui, atendia de moto e era um menino, né? Com 18 anos, estava aprendendo e não tinha hoje a facilidade hoje, né? Porque lá para aprender a gente aprende da teoria na escola, mas a prática ela bate, né? Então isso aí, a gente novo, foi um desafio grande. Então não era internet para pesquisar nada, era livro. Você queria aprender, você tinha que ler livro. Então foi a base nos livros que eu fui vendo a prática, a teoria e unindo isso. Aí com o passar do tempo, a gente foi criando uma bagagem. Eu falei, acho que dá para mim, mesmo que eu sou novo, dá para mim abrir um negócio. E comecei pequenininho e fomos crescendo e hoje chegamos no que estamos aí, mas sempre levando a ética, né? Sempre levando o que o meu pai, o meu avô me ensinou, né? Que é o profissionalismo, ter responsabilidade no que a gente fala e levando assim a moral, né? O nosso nome para construir algo mais bem feito. Então acho que tudo que aconteceu tem um propósito, tem um porquê. Então acho que trabalhar certo, né? Apesar das dificuldades, dos desafios, né? Que cada ano é um ano diferente, principalmente na agricultura, né? Então isso aí foi uma experiência grande. Lá atrás era uma aventura, hoje é uma realidade e eu acho que hoje a Terra Forte, a minha história é um exemplo aí para muitos empreendedores que estão começando. E hoje a gente está em Vila Valéria, né, uma cidade pequena, mas com a economia forte, e uma estrutura que a gente tem feito aqui hoje
com a loja de um menino, né, que abriu aí há 12 anos atrás, que está com 37 anos, hoje, com a estrutura dessa aqui, eu acho que é sucesso, é gratificante, e eu me sinto realizado. Hoje a gente tem outros negócios também, e mexe na parte de seguros, tem a corretora de seguros, e mexo com agro também, mas isso aqui é um sonho, né? Hoje eu falo para minha equipe de colaboradores, acho que a gente tem que transpassar a essência, né? E a essência, o Wesley ficou no cantinho, não existe o Wesley aqui mais. Aqui é a Terra Forte, então eu faço parte dessa equipe aqui, então o Wesley sumiu e a Terra Forte que tem que abrilhantar, que é a nossa ideia, a ideia, né? Então a ideia do menino lá atrás hoje virou uma empresa que passou aquele menino, né, que cresceu. Então hoje a ideia nossa é sempre levar algo diferente para o produtor e também somar e levar-se uma cultura, né, uma cultura de empresa que trabalhando certo a gente pode crescer apesar das dificuldades do dia a dia, né? Verdade, nós estamos numa estrutura muito bonita aqui, grande, e aqui onde nós estamos, fala um pouquinho sobre essa parte e a outra que ainda está em construção, e já convido o pessoal, Wesley, para acompanhar nas redes sociais a inauguração que será em breve também. Exatamente, o nosso pensamento é que até final de julho a gente já inaugura, né? Aqui vai ser onde que a gente está aqui, é o atendimento, né? É um espaço amplo aqui para atender o produtor. Tem salas de reunião, sala de treinamento, uma sala de consultoria técnica também. Então é para a gente atender o produtor, mostrar o que a gente tem. E em volta aqui são quase 4.000 metros quadrados, né? Então tá aí a parte de logística, né, de galpão, para ter um estoque maior, para ter um produto à pronta entrega, né, que a gente preza muito por isso. Então o produtor ele precisa na hora. Então a ideia é ter uma estrutura que possa atender, e apesar da quantidade, a gente ter esse produto pronto entrega para não ficar refém da indústria, né? Tem horas que dá dificuldade de mercado, então hoje o produtor ele vai ter acesso a um espaço bacana, confortável, e também vai ter condição de ter produto pronto entrega, então não vai ficar à mercê de esperar vir da indústria, carregar um caminhão lá fora, tá aqui, é fácil. E hoje Vila Valéria é o centro aqui do norte, né? Então, graças a Deus, a parte de estrutura de estradas estão sendo construídas, então vai facilitar muito para a gente atender os outros municípios, né? Hoje a gente está em Vila Valéria, mas a gente atende região de Linhares, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, então uns 15 municípios que a gente atende em volta, e a logística daqui fica muito fácil, que a gente está no meio, né? Então isso aí vai melhorar muito a distribuição e o tempo de entrega, né? O produtor hoje compra no máximo 7 dias, a mercadoria está na casa dele, então isso é muito fácil, né, para o produtor e para a gente trabalhar. E assim a gente sempre fala, hoje aqui o produtor comprou de Vila Valério e quem compra de Nova Venécia é o mesmo preço, o frete a gente não cobra, então a mercadoria é entrega sem custo operacional dentro do estado aqui, a gente não cobra frete. Então isso tudo para ajudar o homem do campo, né? Porque eu acho que é justo, e para quem quer crescer e quem quer atender bem tem que fazer diferente, então muitas vezes não é só o lucro, né? Então sim, o atendimento, e eu acho que o nosso crescimento hoje é mais o produtor indicando para o produtor, não tem a satisfação do cliente, isso aí não tem preço, né? E é o objetivo principal. Verdade. E enquanto nós estamos aqui nessa estrutura, acabando a construção, finalizando aqui, a Terra Forte não para, porque tem a loja no centro funcionando. Exatamente, a gente não pode parar, né? Se a agricultura não para, a Terra Forte não vai parar. Então, enquanto que a obra está andando, a gente está lá no centro ainda, né? Já tem mais de 10 anos que estamos no mesmo lugar lá. Então, estamos lá atendendo, tem uma equipe lá atendendo, tem um centro de distribuição aqui que é fora do pátio aqui, que tem outro galpão nosso, que está atendendo provisoriamente. A gente já está usando os espaços novos também, porque graças a Deus está ficando pequena a estrutura velha, né? Então a gente não para. Então a gente está lá no centro, né? Quem for de Vila Valéria ou da região estiver passando, quiser passar tomar um café, pode ir lá que a gente está lá para atender. Quiser parar aqui na loja nova aqui também conhecer, não tem problema. A gente atende, sempre tem funcionário. Eu sempre estou aqui em volta namorando isso aqui, sonhando. Então todo mundo é bem-vindo. E vai lá no Instagram da Terra Forte lá, e acompanha de perto o nosso trabalho e vem conhecer um pouco mais essa ideia aqui, que começou lá atrás, mas é um sucesso hoje.
É isso, Wesley, muito obrigada por nos receber aqui nesse sonho que está se tornando realidade. Para mim é uma honra e o programa Superação está de portas abertas. Espero retornar à Vila Valério aqui na inauguração. Conte com a gente. É isso aí, obrigado vocês por fazer parte aqui da minha história e é um prazer imenso e com certeza na inauguração o convite está feito aí para vocês virem acompanhar aqui com a gente. O prazer, a simpatia de vocês é uma coisa de luz, é como a gente, então isso aí no primeiro olho a gente mata. Então o convite está feito aí para todo mundo para vir aqui na inauguração e a equipe toda aí fazer parte disso aí, né? Comemorar um sonho do menino que começou lá atrás. Um abraço e a Terra Forte tá aí para atender o amigo do campo. É isso mesmo. E você agora, não saia daí, sabe por quê? Eu vou deixar você com algumas imagens desse sonho deste menino empresário que hoje se tornou referência aqui em Vila Valério e região. Então fique com algumas imagens, não saia daí, porque tem um programa Superação lindo feito especialmente para você. Corta. Meu amigo comerciante, quer turbinar suas vendas? O lugar certo para você é o Atacadão do Ivo. Bala, doce, refrigerante, embalagens em geral. Aqui tem variedade, qualidade e preço justo para abastecer o seu comércio. Atacadão do Ivo fica na BR-101, em Carapina, na Serra. Você pode ligar para nossas televendas 99 99 89 mil. Atacadão do Ivo, tudo para o seu comércio num só lugar. Olá, eu sou Meniten Lepaus, sou psicoterapeuta, sou mentora de mulheres e também paliativa de um câncer raro. E esse é o quadro Conte Comigo. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Sabe aquela situação que só Deus pode realmente fazer? É essa que eu estou vivendo. Estou aqui ao lado de Geraldo Rufino. Que honra, que prazer. A sua história, a sua vida sempre me inspirou. E sempre em momentos terapêuticos, quando as pessoas vêm falar comigo, poxa, mas eu não consigo, eu vou desistir, eu fiz algo e deu errado. Eu falei, você precisa conhecer ele, precisa conhecer a história dele, que me inspira muito. E hoje, para mim, estar aqui com você de verdade é uma honra. E eu vejo um cuidado de Deus, porque é alguém que eu falo sempre e agora eu estou tendo essa oportunidade. Então, Geraldo, eu gostaria que você falasse para as pessoas como é ser uma pessoa grata. O que você vê como um benefício para a nossa vida? Oi, Mene. Em primeiro lugar, é um privilégio, um prazer estar contigo, porque quando se fala de resiliência, de pessoa que acredita, de fé, eu costumo falar de Marco Rossi. Sim. Tem o Geraldo Rufino e tem você. Mene, para mim você e o Marcos são esses exemplos que têm uma resiliência maior que a minha. Então eu entendo o seguinte, todo mundo tem algum tipo de problema, porque o problema é que nos impulsiona a ter anticorpos para a próxima fase. A baixadinha que nos permite saltar para o próximo degrau. Então o problema não é maior que nós, é o ponto de vista como é que você está olhando para os problemas. Então quando você fala assim, olha, como é que é você, como é que você lida com isso no dia a dia? Com fé. A mesma fé que você tem. Você veio aqui, eu achei um negócio extraordinário. A primeira coisa que você provocou foi fazer uma oração antes de qualquer coisa. Então, gente, tem 3 coisas que eu aprendi muito cedo. Que a oração funciona. Sim. Que as coisas mudam, mas que Deus é bom o tempo todo. Verdade. Então, essa prova, eu sou a prova viva disso, que é possível, então não é de onde você veio, não é a sua história, o que você está fazendo com ela, porque eu, você, o Marcos, todos nós temos uma história. O que cada um está fazendo com a sua história. E olha a sua, olha que você falou assim, eu estou com um problema de câncer raro. Ele não é seu, ele só está com você. Sim. Mas está até quando? O médico disse que era 6 meses, já se passou 10 anos. Sim. Então, e você está mais saudável que antes. Então, gente, olha o poder que nós temos, olha o poder da fé, olha a conexão, olha esse gigante chamado Deus que está dentro de cada um de nós. As pessoas não estão acessando. Você acessou, então você é prova viva que funciona. Verdade. Eu venho acessando isso desde pequenininho, porque eu nunca tive um problema maior que eu. Problema nenhum, eu sou blindado. Blindado porque pela energia divina, não tem blindagem melhor. Eu acho que isso também acaba sendo uma chave para a nossa vida, a gente não colocar o problema acima de quem nós somos. Ele não é acima, porque ele veio depois de você. Sim. O problema é seu. Se ele é seu, ele é menor que você. Então para de fugir do problema, encara ele e busque energia, busque força no Deus que está no seu interior. Porque o Deus habita em nós. É uma energia e nós só existimos porque essa energia está aqui. Essa energia é Deus.
Então, se você não está usando essa energia, ela tem poder da autocura, ela tem poder de você levantar a autoestima, ela tem poder tão grande de você copiar o líder chamado Jesus, pegar o que ele fez, aprimorar o que ele fez para os tempos atuais, mas fazer com a mesma generosidade, com o mesmo carinho, com a mesma humildade, cara, com a mesma humanidade. Eu acredito que nós somos semelhança dessa continuação. Deus não fez ele de carne e osso por acaso. Então, para entender que se ele pode, nós podemos. Eu acho que você é um exemplo disso, o Marcos é um exemplo disso. E eu acho que a sua história tem que fazer diferença para impactar, somar, e para que outras pessoas, inclusive as mulheres, percebam o quanto elas podem servir de exemplo com a resiliência, com o poder que elas têm de influenciar, com a linha de frente, com bússola que são. Então eu acredito que nós devemos muito às mulheres, até porque nascemos por conta delas. Então eu acho que partindo de a gente reconhecer isso, e elas reconhecerem que elas têm a responsabilidade de dar o caminho, de dar a direção, nós conseguimos construir e fortalecer a humanização. E aí nós vamos saber usar as máquinas, a tecnologia, a ciência, que veio para nos servir e foi criada por nós. Ela também é menor que nós. A máquina é menor que você porque ela foi criada por você. O problema é menor que você porque ele foi criado por você. Então, pare de terceirizar a culpa. Governo, sociedade, a família, é tudo seu. Então, é tudo equivalente à sua atitude. Eu faço, gente, quando for fazer alguma coisa, faz igual você está fazendo, igual o Marcos faz. Faz com amor, põe paixão. Faz com gratidão, põe humildade, que você põe o pé e Deus põe o chão. Verdade. Eu acho que é isso que eu venho fazendo na minha trajetória, é isso que você tem feito. Eu achei sensacional essa deucidência de mostrar você aqui. Também, hoje, por acaso, nesse evento do mar, num estúdio extraordinário. Olha só como Deus prepara tudo sob medida. Verdade. Eles já foram generosos ainda, que vai deixar de bater um papo aqui. Mas uma coisa para você. É assim que funciona a humanização, a conexão, um servindo o outro. É assim que nós nos fortalecemos de dentro para fora. É assim que nós construímos o legado para que as pessoas voltem a sonhar, a acreditar, a ter esperança, entender que não tem ninguém maior ou menor. Tem pessoas que se fortalecem quando conduz, quando dá direção, quando puxa outras pessoas. Nós nascemos locomotiva, nós não somos vagão. Então eu acredito que puxar, cara, é um privilégio. Ser puxado é um comodismo que vai levar você para onde você não quer. Então eu acredito que esse nosso bate-papo não é por acaso. Com certeza. Que ele sirva para mais pessoas entender que a minha resiliência, a sua resiliência, o seu exemplo, o meu, o do Marcos, principalmente o seu do Marcos, vocês estão resolvendo coisas com a energia, com a espiritualidade. Cara, se não tem um Deus, não tem sentido. Então, o Deus está aqui, está dentro de cada um de nós, mas está em cada um que está nos ouvindo, está em cada um de ser humano, cada ser vivo. Então nós precisamos aprender a levantar de manhã, dar bom dia para Deus, que é o ser mais próximo, agradecer o privilégio da nossa existência. Isso faz toda a diferença, né? E buscar o nosso propósito. Com gratidão. E porque a gente às vezes tem mania de reclamar. Se está chovendo, nossa, que chuva. Se está um sol quente, ai, que calor, não ia Você não vive sem a luz do sol, que é a energia. Você não vive sem água, que é a chuva. Você não vive sem vento, que é o oxigênio. E quando ele chega, as pessoas reclamam. Você reclama porque está chegando a energia que vai fazer com que você tenha vida. Você tem uma ideia como o ser humano está fraco. Nós precisamos voltar a sonhar e, acima de tudo, ser exemplo para que as pessoas acreditem que é possível e que não tem ninguém maior ou menor. Tem gente. Pra gente encerrar, infelizmente, eu ficaria aqui horas. Com certeza, eu ia acrescentar muito na vida de quem está ouvindo, mas a gente precisa encerrar. E eu quero que você traga aquela reflexão que você me perguntou: quantos anos você tem? Eu achei muito forte, porque às vezes a gente confunde um pouco isso. Eu acho que quem está ouvindo a gente, ele vai ser muito importante, especial para a pessoa. Gente, eu perguntei para ela quantos anos ela tem. Ela falou 40 e pouco. Eu falei, não tem. Já teve. Já passou. E você que está nos ouvindo, você acha que você tem 20, 30, 40? Não tem, já passou. Nesse exato momento, cada um de nós, não tem como mudar isso, tá? Pode pegar a ciência, o que você quiser. Garantidamente, nós só temos alguns segundos. Não dá para garantir mais que isso. Sabendo que só tem alguns segundos, o que você está fazendo com a sua vida? Consegue dar um sorriso a mais, um abraço a mais, um carinho? Lembrar de alguém que você ama e passar uma mensagem para dizer um oi? Lembrar da conexão, de carregar a bateria na família, no colo, na base, na mãe, no pai? Você consegue dar um abraço no irmão? Você não fala com o irmão? Seu tempo vai acabar. Quantos segundos você acha que ainda vai durar? Eu acho que isso tem uma importância para a gente reconhecer que é o privilégio do milagre que acontece para a gente a cada segundo. Nós vivemos um milagre a cada segundo. Estamos esperando um milagre para alguma coisa acontecer. Verdade. E não percebemos que ele acontece todos os dias, 24 horas, a partir do momento que você levanta. É nessa hora que eu digo, não é quantos anos você já teve. É o que você pode fazer com os segundos que pode formar anos que estão por vir. Mas depende de cada um de nós. Então como é que você faz para fazer essa conexão? Lidere a si mesmo copiando Jesus. Desperta, faça essa conexão e você vai descobrir um gigante.
o Deus que está dentro de cada um de nós. Amém. E eu costumo dizer que a nossa vida é pautada em decisões. Nós acordamos com a decisão de reclamar ou agradecer, e todos os dias nós possamos escolher ser gratos, porque a gente tem sempre muitos motivos para agradecer, mas depende dessa visão. Eu, quando eu acordo, tenho sempre alguma dor, alguma dificuldade que não está no meu controle. Mas o meu controle está o quê? Agradecer. Senhor, se as minhas pernas estão doendo... Você acordou. Eu preciso agradecer. Por quê? Porque eu estou sentindo, porque eu estou acordado, porque eu tenho vida, porque eu estou respirando. O milagre aconteceu. Não é pela dor que é pequenininha, mas pelo montante de bênçãos que eu estou recebendo. Quando a gente muda essa visão e a gente traz essa autorresponsabilidade de entender que muitas coisas ali estão no meu controle, de acordo com o que eu vejo e da decisão que eu realmente vivo, muda a nossa história. E você, já agradeceu a bênção que você teve hoje de estar por aqui? Então, gente, gratidão é isso, tá? É raiz, você levantar de manhã e lembrar que você só existe porque tem uma energia que se sobrepõe à nossa, chamado Deus, representado por Jesus, que o tempo todo é uma referência para que a gente acredite que se Ele pode, nós podemos, porque Ele também era de carne e osso. Então, você é a semelhança divina. Se eu posso, Samene pode, você pode, o Marcos pode, então todos nós podemos. Todos nós podemos. Foi um prazer estar Geraldo, contigo. muito obrigada, que Deus abençoe. Obrigado pela honra, pela oportunidade, por esse momento tão especial que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Eu que agradeço o carinho, a sua existência, pelo que você já faz, porque pelo que você usa o seu problema para ajudar outras pessoas, entendendo que o seu problema é menor que você. Orgulho poder chamar de minha amiga. Ai, que honra! Muito obrigada, Deus abençoe. Gente, muito obrigada e não se esqueça, conte sempre comigo, com a minha história e um forte abraço. Encontrar o lar dos seus sonhos é mais que uma busca, é tornar memórias que duram para sempre. Aqui, oferecemos uma ampla seleção de imóveis, residenciais, comerciais e terrenos. Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar a opção perfeita, seja para morar ou investir. Entre em contato hoje mesmo, seu novo lar te espera. E aqui na Flávia Tiara temos compromisso com o seu sonho. Bom, gente, estou aqui na loja da Dona Biju, ao lado da Andressa, que é a dona e proprietária daqui. E a gente vai conversar um pouquinho de autoestima e também contar ao longo dessa trajetória que ela carrega durante todos esses anos. Né, Andressa? Tudo bem com você, meu amor? Sim, tudo bem, Camila, tudo certinho. Muito feliz de estar aqui também. Ai, que bom. Fico muito feliz também por você ter aceito estar aqui comigo, tá bom? Obrigada. Então vamos conversar um pouquinho. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui, durante todos esses anos com a loja Dona Biju. Falar da Dona Biju é bem tranquilo, porque a gente está há 15 anos já trazendo acessórios para mulheres, para levar a autoestima das mulheres, com um custo mais acessível, para tentar atender o público no geral mesmo. E temos o que aqui para nosso público, o público que você atende? Conta pra gente. Bom, a maioria dos nossos clientes são mulheres. A gente trabalha com acessórios femininos em geral, bolsas, maquiagens, acessórios infantis. Quando a gente começou mesmo com a loja, nós tínhamos mais pulseiras, colares, brincos, só que com o passar do tempo, atendendo mesmo os pedidos das clientes, a gente foi trazendo mais, incorporando, ampliando mesmo o nosso mix, e hoje a gente tem mais bolsas, maquiagens, acessórios infantis em geral também. Nossa, que legal. E assim, além daqui, você tem outras lojas também, né? Quantas lojas você tem e aonde fica? Sim, as lojas são todas na região da Grande Vitória. Nós temos essa aqui em Jardim Camburi, tem mais outra em Jardim Camburi também, pertinho ali do Shopping Norte Sul. Tem mais uma unidade em Jardim da Penha e a primeira loja que foi na Reta da Penha, foi quando a gente começou. Nossa, então tem bastante loja, né? Bastante pessoas que vêm até você buscando você. E vamos falar rapidinho sobre a autoestima. A autoestima é algo que é referência, nós mulheres que temos que elevar a todo momento, né? Você trabalha com isso, você sabe que a sua loja, o que você faz, eleva a autoestima. Sim, faz toda a diferença. Os acessórios, eu acho que molduram, né, o nosso rosto. Então, as clientes, quando chegam aqui na loja, às vezes vêm para escolher um acessório para ou
se empoderar, dar uma renovada, ou até se sentir melhor com ela mesma. Então, a gente sempre procura entender o que o cliente está buscando aqui, vem procurar e incentiva também. A gente tem as meninas também que a gente está sempre ajudando, perguntando para qual ocasião que você quer a peça, tentando entender o que o cliente quer para escolher a melhor peça, assim, para ele sair satisfeito. Eu imagino, porque eu sou mulher, eu gosto muito disso tudo, né? Gosto de acessórios, e isso eleva muito, até com uma roupa mais básica, a autoestima eleva com colar, faz toda a diferença, não é mesmo? Sim, faz toda a diferença, é verdade. Às vezes é engraçado, eu até estava comentando aqui, às vezes o cliente vem, uma cliente chega às vezes sem nada, assim, eu vim aqui escolher um brinquinho, porque eu estava me sentindo que eu estava pelada, eu estava mal, aí compra o brinquinho, já sai feliz, já sai com a autoestima mais elevada mesmo. E você deve ter muita história para contar com os seus clientes também, não é? Sim, com certeza. Assim, todos esses anos, a gente passa de tudo aqui, né? E acaba que a gente vai construindo uma relação de amizade mesmo. Alguns clientes tem clientes que vêm toda semana aqui, a gente cria um vínculo com esse cliente, e isso é muito legal, assim, essa relação vira às vezes até uma amizade. Então a gente fica muito feliz mesmo com esse contato, direto, assim, com os nossos clientes. Ai, que bom. Gente, a gente tem um podcast do Beleza em Foco, e a Andressa, ela vai estar convidada para estar lá comigo, e eu vou chamar ela para poder estar comigo lá, e vamos conversar mais sobre isso. Eu faço questão de você estar lá comigo para poder estar falando mais sobre a sua trajetória, tudo que você já conquistou. Eu acho que vai valer muito a pena. Sim, com certeza. Vai ser um prazer poder mostrar um pouquinho mais a nossa loja, contar a nossa história e mostrar também como é importante também a gente trabalhar com a autoestima da mulher, que eu acho que isso é muito legal. A gente que trabalha com isso, a gente que é mulher também, a gente entende, né? Com certeza. Então, o acessório faz toda a diferença mesmo. Então tá, fica de olho, vou deixar aqui o link para vocês estarem acessando quando você estiver lá no Beleza em Foco, no YouTube. Segue a gente lá. Fale também das suas redes sociais para as pessoas estarem seguindo a gente. Sim. A gente está bastante ativo no Instagram, é onde a gente tem mais contato direto com o cliente. Nosso Instagram é Dona Biju Vitória. Estamos aqui, temos loja aqui em Jardim Cambori, na Reta da Penha, Jardim da Penha também. São 4 unidades na região da Grande Vitória. Com certeza vai ter uma Dona Biju pertinho de vocês aí. Eu faço convite para vocês estarem conhecendo a nossa loja. É isso, gente. Me segue nas redes sociais que vocês também vão estar acompanhando ela lá. E vem pra Dona Biju. Porque de beleza a gente entende, né? Obrigada, Andressa. Obrigada a você. Bem-vindos a Dourado Cais das Artes, onde todas as artes se encontram em um só lugar. Aqui, nossos alunos desenvolvem suas habilidades com professores experientes e dedicados. Do palco aos bastidores, cada momento é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Venha fazer parte da nossa família e descubra o seu talento. Dourado Cais das Artes, transformando sonhos em realidade. A maçã do amor é um dos símbolos mais tradicionais das festas juninas. E hoje eu vou te mostrar como transformar esse doce tão querido em pintura para pano de copa. Esse é mais um episódio do Super Arte, o quadro onde eu compartilho técnicas, inspirações e ideias para você viver da pintura em tecido. Eu já deixei o risco pronto aqui no pano. Usei um modelo simples com uma maçã bem arredondada com o palito central. Pode ser pintado com stencil ou com risco à mão mesmo. Para a base, começo com o vermelho vivo e vou escurecendo com um pouco de vermelho profundo, vinho e berinjela nas laterais para criar profundidade. Em algumas partes, deixo mais claro, com um toque de branco, para dar impressão de brilho. O segredo para deixar a maçã com cara de caramelizada é suavizar o brilho. Então não precisa fazer branco puro, usando um pouco do coral já traz os reflexos espelhados. O palito pode ser pintado com tons de camurça, siena natural, com um pouquinho de sépia. E se quiser deixar a pintura mais divertida, pode fazer uma cauda escorrendo nas laterais da maçã. Para finalizar, eu sempre gosto de fazer um fundo suave. Aqui eu usei um amarelo bem diluído com um pouco de azul, só para dar um toque mais alegre e combinar com o tema de festa. E tá aí o resultado, uma peça simples, rápida de pintar, que tem tudo a ver com essa época do ano. Pode ser usadas em kits, lembrancinhas ou vendida avulsa. Com certeza vai chamar a atenção nas feiras ou nas redes sociais. E se quiser acompanhar mais tutoriais, dicas e ideias para vender suas peças, me segue no Instagram, @Gessiane Molinari.
Um beijo e até o próximo episódio. Você já conhece a Center Panos Guarapari? A Center Panos é o maior supermercado do artesanato na região. Você encontra o maior mix de produtos para todas as técnicas do artesanato. Crochê, tricô, macramê, costura criativa, bordado, pinturas e mais. Enviamos para todo o Brasil. Escaneie o QR Code e conheça nossos produtos no seu WhatsApp. Center Panos Guarapari, seu supermercado do artesanato. Rua Francisco Vieira Passos, 231, Muquiçaba, Guarapari. Olá pessoal, aqui é a Rosângela do Descomplique Psique. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto, um tema que com certeza você já viveu na prática. Como lidar com pessoas difíceis? Quem nunca teve que conviver com alguém explosivo, controlador, manipulador ou simplesmente parece ter prazer em contrariar os outros? Não é mesmo? Mas dentro da psicologia, a gente vai além do rótulo. A primeira coisa que precisamos entender é que ninguém é difícil à toa. Que por trás de comportamentos tóxicos, geralmente há um histórico emocional mal elaborado, de traumas, baixa autoestima ou até transtornos de personalidade. Quando falamos, por exemplo, de pessoas excessivamente críticas ou agressivas, pode haver uma tentativa inconsciente de se proteger de rejeição. Já aquelas que fazem jogos emocionais ou manipulam os outros, muitas vezes têm medo de perder o controle e serem abandonadas. Mas atenção, pessoal, compreender não significa aceitar tudo. A psicologia nos ensina que empatia tem limite e ela tem nome. Se chama de autorrespeito. É possível entender o outro sem se submeter em relações abusivas. Vamos para as dicas práticas? Primeiro, estabeleça limites claros e assertivos. Segundo, evite entrar em jogos emocionais. Mantenha o foco nos fatos e não nas provocações. E terceiro, cuide da sua saúde mental. Às vezes, a melhor forma de lidar com uma pessoa difícil é manter a distância emocional ou até mesmo física, quando é necessário. E esse foi o Descomplique Psique de hoje. Aguardo vocês no próximo episódio. Curte, comenta, compartilhe, segue nossas redes sociais. Estou lá para conversar com vocês, se precisarem, terem muitas trocas. Até o próximo programa. A melhor comida é aquela preparada com o coração e temperada com amor. As massas da mamãe são caseiras com produção artesanal, embaladas uma a uma com muito carinho e cuidado. São 5 tipos de massas de macarrão: tagliatelle, talharim, espaguete, fettuccine e fusilli, feitas com ingredientes totalmente naturais. Leve para casa o autêntico sabor de nossas massas e também de pastéis artesanais. Massas da mamãe, 27,99, 503 1525. Olá pessoal, está começando Inspire-se com Vana Ruas, um espaço para você se emocionar, se identificar e começar tudo de novo. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha superação. Como é que foi? Na depressão que eu tive, eu passei por alguns momentos muito difíceis e eu vou falar para vocês terem ideia, porque isso passa, ok? Eu tive muita dor de cabeça, o cérebro exprimia, tinha a sensação, né, que estava espremendo o cérebro, uma dor na cabeça, uma dor nos ombros, pescoço, Deus me livre, né? Eu tive desmaios, câimbras, muito forte, de um lado, todo do corpo só. Você imagina aí uma dor de câimbra no pé, imagine de um lado, né? Desmaios, eu desmaiava de 5 a 5 minutos, a câimbra era de 5 em 5 minutos, desmaio era de 5 a 6 vezes por dia, né? Você não consegue ficar no meio de pessoas, barulho, e se incomoda. Então isso passou. Hoje eu consigo conviver com tudo. Hoje eu vou para o supermercado, hoje eu não tenho aquelas dores mais, passou, né? Então assim, pode ficar tranquila, porque tudo passa. Demorou, mas passou.
Então eu vim aqui falar com vocês, mulheres, né, e homens também, que isso passa, tá? Pode ficar tranquilo. Olha como eu tô hoje. Hoje eu tenho fotos para deixar aqui, vai passar aqui para vocês, quando eu estava no início da depressão, mas não sabia, quando eu estava em tratamento e quando eu melhorei, e olha só como eu estou hoje. Tudo bem? Está acabando o quadro Inspire-se. A dor pode até te derrubar, mas a fé lhe faz ficar de pé. E aqui a gente mostra que é possível vencer. Tchau, tchau! What?